Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Você sabia disso? Muitas das vezes imaginamos como seria nossas vidas com superpoderes. Poderes como voar, correr em alta velocidade, ser invisível e dentre outros poderes. Alguns seres humanos supostamente conseguiam essa façanha. Querem saber quem são eles? Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Começamos com a incrível vida de Jason Padgett. Quando jovem, ele só queria saber de garotas, festas e álcool, mas tudo mudou em uma noite de 2002, quando dois homens o atacaram violentamente. Jason, ele era um cara festeiro que odiava a escola e tirava notas muito ruins. Um dia, dois homens o atacaram selvagemente e roubaram Jason do lado de fora de um bar, deixando-o com uma grave concussão. Esse dano o transformou em um gênio da matemática e o fez aprender geometria fractal, que nunca havia aprendido antes. Eu levava uma vida muito superficial. Só me interessavam as garotas, as festas e o álcool, contou Padgett ao programa Outlook, do Serviço Mundial da BBC, como parte da série especial Sentidos Extraordinários. Fiquei para trás nos anos 80. Seguia usando corte de cabelo curto na parte de cima e grande atrás, também vestia casacos de couro sem camisa, lembra, envergonhado, da sua juventude no Alasca. Minha vida consistia em sair para bares em busca de garotas, beber, ir ao trabalho no dia seguinte com ressaca. Eu fazia isso de 6 a 7 noites por semana. Aquele estereótipo do idiota que você vê entrando em um bar. Este era eu, diz, rindo. Mas esta vida de cabeça oca terminou repentinamente na sexta-feira de 13 de setembro de 2002, na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, para onde Padgett tinha se mudado havia pouco tempo. Como aconteceu o ataque? Naquela noite, ele foi com uma amiga e um sujeito com quem ela saía para um karaokê. O grupo se divertiu. Padgett, fiel aos anos 80, cantou Blaze of Glory, de Bon Jovi, artista que ele adorava imitar. Enquanto estava no palco, viu dois homens sentados no canto, mas não deu maior importância a isso. Ele não podia imaginar que aqueles desconhecidos mudariam sua vida para sempre. Quando ele e os companheiros de noite saíram do karaokê, Padgett sentiu e ouviu um forte e repentino golpe na cabeça, fazendo com que caísse de joelhos. Viu uma luz branca, como se alguém tivesse tirado uma foto, lembra? Conforme os agressores continuavam agindo, sua amiga observava a cena em choque, seu par saiu correndo, e as pessoas dentro do karaokê observavam a cena pela janela, mas não faziam nada. Já Padgett tentava reagir mordendo a perna de um dos atacantes. A coisa que mais me lembro é de pensar, quero machucar esses caras antes de morrer. De repente, um deles me disse, passa sua jaqueta. Assim, percebi que era um assalto, conta Padgett. Então, cumpriu a ordem dos agressores e passou a jaqueta, que havia custado apenas $99 e ficou danificada depois do ocorrido. Os atacantes saíram correndo, e Padgett teve a sorte de estar perto de um hospital. Ali, foi diagnosticado com uma concussão e sangramento no rim. Depois de ser tratado com uma injeção de analgésico, ele foi para casa. Fractais, o seu mais novo poder. Padgett notou que todas essas formas picheladas pareciam se mover dentro de uma grade. Era como um videogame e parecia algo matemático. Curioso, ele foi à internet e lá aprendeu sobre a geometria fractal, uma abordagem matemática impulsionada pelo francês Benoit Mandelbrot. Os fractais foram descritos como blocos que constroem tudo o que existe no universo. São figuras que se repetem para formar outras maiores. Padgett explica da seguinte maneira: é como uma tela de televisão. Os pequenos quadradinhos de cor formam quadrados maiores, e é assim que o todo é formado. De repente, ele percebeu que tudo o que via podia ser separado em pedaços menores, mas idênticos. Ele via padrões em tudo. Então, sua obsessão passou a ser desenhar estas figuras fractais. 2. Derek Amato. 12 anos atrás, quando mergulhava em uma piscina durante uma festa, Derek Amato sofreu um acidente que mudaria totalmente a sua vida. Do nada, sem qualquer passado musical, ele se tornou exímio pianista após bater com a cabeça no fundo de azulejos. O americano passou a apresentar características semelhantes a de um raro distúrbio psíquico, a síndrome de Savant. Graças à incrível capacidade de memorização, o portador da doença desenvolve extraordinários talentos, na área musical, na matemática e nas línguas. Com Derek, aflorou incrivelmente o lado musical. A coluna conversou com um americano, morador de Denver, Colorado, Estados Unidos, para entender como se dá essa insólita manifestação artística. Como funciona esse estranho talento musical? O meu cérebro processa continuamente quadrados brancos e preto que se movimentam da esquerda para a direita pela visor da minha mente. O meu cérebro compõe música 24 horas por dia. Minhas mãos tocam o que esses quadrados pretos e brancos ditam, em alguns instrumentos, como piano, guitarra, baixo e percussão.
Você não tinha mesmo nenhum passado musical antes do acidente. Ouvi muito a minha avó tocar órgão na igreja. Eu brinquei de bateria quando era criança e cheguei a tentar tocar guitarra acústica quando era adolescente. Não foi adiante. Sempre amei música, mas não tenho qualquer formação musical, não sei ler partituras. Você acredita ter uma espécie de dom divino ou que ele é apenas resultado de um acidente em 2006? Sou cristão, prefiro pensar que seja um dom de Deus, mas acredito que esses dons estão presentes em todos nós. Se fosse para vocês terem algum poderes, quais vocês escolheriam? Escreve nos comentários. 3. Ben MC Maun. Ben MC Maun é australiano e fala chinês com perfeição. Mas isso nem sempre foi assim. As razões por trás de seu domínio do mandarim são bem dramáticas. Um grave acidente de carro, que o deixou uma semana em coma, em 2012. Daquela manhã, da batida, me lembro de eu tomando café na cama. Mas nada além disso, disse Ben à BBC. O jovem, que hoje tem 24 anos, já havia estudado mandarim na escola, mas nunca chegou a falar com fluência. Logo que acordou do coma, falando chinês, ele passou alguns dias sem conseguir se expressar em inglês, sua língua materna. O lugar exato do cérebro onde se desenvolve nossa capacidade de aprender idiomas ainda é um mistério, mas a área normalmente associada à linguagem é o lóbulo frontal do hemisfério esquerdo, conhecido como área de Broca. Segundo os cientistas, quando há lesões, diferentes partes do cérebro humano podem assumir a responsabilidade de outras. Em alguns casos, como doenças ou acidentes, o cérebro sofre uma confusão que provoca danos inesperados. Caso da síndrome do idioma estrangeiro. Outro transtorno comum, similar a esse, é a síndrome do sotaque estrangeiro, que faz com que a pessoa fale sua língua materna, mas com um sotaque totalmente diferente do habitual. No caso de Ben, logo após o acidente, seu dano cerebral melhorou e ele recuperou sua capacidade de falar inglês. Em teoria, isso poderia ter colocado um fim em seu domínio do chinês. Mas não foi o que aconteceu. Ele manteve sua capacidade de falar com fluência a segunda língua. Ao que parece, o acidente de carro desbloqueou de forma permanente sua capacidade de falar com fluência o segundo idioma, e mudou sua vida para sempre. 5. O homem que não sente frio. Chamado de Seaman, o homem do gelo, Winhoff é um holandês que não sente frio. Ele já provou sua habilidade nadando em rios de águas congelantes, sendo enterrado em gelo e escalando o Everest ao melhor estilo Jacob Black, de Crepúsculo, usando só uma bermuda. Já foi provado que, ao mergulhar em águas que, praticamente, matariam qualquer humano, a temperatura corporal de Off quase não sofre alterações. Ele afirma que seu poder vem da meditação e da concentração. Pode parecer loucura, mas cientistas da Universidade de Nijmegen verificaram que ele realmente consegue controlar seu sistema nervoso através de um estado de concentração plena. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu!